Fala, meu amigo reparador, meu amigo bombista. Meu nome é Robson, falo do marketing aqui da Robiel. Hoje a gente vai trazer mais uma das nossas lives, aqui da nossa série de lives que a Robiel vem trazendo no nosso canal do YouTube. Hoje eu estou com o nosso técnico e especialista aqui, o Bruno Blanc. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um conceito de reparação aqui para vocês. Brunão, estou vendo aqui que na nossa bancada já de reparos aí, a gente tem diversos tipos de injetores. Estou vendo ali injetores denso, estou vendo aqui fonte, estou vendo maletas. Hoje, Bruno, o que a gente vai falar, como que vai funcionar? Explica um pouquinho aí para o pessoal como que vai funcionar a nossa live de hoje, se a gente vai fazer na prática, como que vai funcionar? Perfeito. Olá, pessoal. Então, como o Robson explicou aí, meu nome é Bruno, sou instrutor aqui do Centro de Capacitação. E nessa live de hoje, a gente vai estar trabalhando com os injetores denso, tá? Então, a live de hoje vai ser focada para denso G2 e G3. Então, G2 e G3 é uma denominação pela denso, para a denominação de veículos leve e veículos pesado. Então, aqui na bancada a gente tem aí denso G2, temos aqui um bico da Triton, um da L200, um da Triton, um da Hilux, um do Sinotruc e um de uma máquina agrícola que é John Deere, tá? Então, para a live de hoje, a gente vai estar abrangendo esses injetores, tá? G2 e G3, Triton, L200, Hilux, seja Hilux 3.0 ou 2.5, Sinotruc e a linha agrícola John Deere, tá? Além disso, temos aqui também, pessoal, dois injetores, que vai ser uma outra live, né, que a gente está já estudando, que é a Hilux Chicotinho, que é a Hilux 6 fios, né? E a Hilux Tubarãozinho aí, que o pessoal conhece, a Hilux Tubarão, né? A 6 pinos, tá? Então, para uma outra live, a gente vai estar abrangendo esses dois modelos, tá? Pô, legal, Brunão. Então, pelo que eu entendi aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho de linha leve. Isso. Claro, a gente temos aqui a nossa parte de John Deere e tal, porém a gente vai falar um pouquinho da nossa linha leve hoje. O pessoal que tem acompanhado a gente aí no YouTube tem visto que nós temos mesclado bastante, linha leve, linha pesada, parte de unidade. Hoje falaremos um pouquinho aqui de Common Rail. Quem não assistiu, claro, a nossa última live também, falando um pouquinho ali do que a Robiel está trazendo aí para o sistema DAF, que é um pouquinho da linha pesada, acompanha a nossa live, a gente vai deixar um card aqui para vocês tá lendo, um QR Code, ser direcionado para essa última live. Porém, hoje, como o Bruno disse aqui, a gente vai estar falando um pouquinho do sistema Common Rail, sistema denso G2 e G3, perfeito. E futuramente a gente vai desenvolver novas lives aí para vocês com... falando um pouquinho, na verdade, né, Bruno, do denso G4. Isso. Bom, hoje, como o Bruno disse aqui, a gente vai falar do conceito de reparação. É claro, não tem como a gente encaixar tudo, né, Bruno? Tudo que é feito no injetor dentro de uma live. Até porque o tempo é um pouco corrido, né, Bruno? Então, se você quiser saber ou entender um pouquinho mais do sistema de reparação desses injetores, a gente também tem o nosso centro de capacitação, né, Bruno? Isso mesmo. Então, pessoal, vem até o nosso centro de capacitação, faz um treinamento na prática, não é só naquela parte teórica, né, Bruno? Então, a gente tem o nosso treinamento na prática. Você vem para o nosso centro de capacitação, você tem a sua estação de trabalho e você consegue fazer um treinamento na prática. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, a gente vai deixar também aqui para você ser direcionado para o nosso vendedor, onde você consegue fazer um curso aqui na própria Robiel, aqui internamente na Robiel, um curso na prática. Bruno, sem mais delongas, vamos lá, Bruno? Então, a gente vai seguir aqui. Vai organizar, né, Bruno? A gente vai começar por qual parte, isso. Bruno? Ó, pessoal, vamos iniciar com esse injetor, né? É o injetor denso G2/G3, porque o que a gente vai fazer nesse injetor vai se espelhar para Triton, para Hilux, para Sinotruc, para John Deere. Então, o que eu vou fazer nesses injetores, tanto G2 e G3, é a mesma configuração, desde a desmontagem, retífica, montagem, análise e ajuste, tá? Então, a gente vai fazer nesse injetor, que vai se espelhar também para os outros. Ah, legal. Tá? Então, esse injetor aqui, ele vai servir de espelho. Então, tudo que a gente fizer nele, a gente consegue distribuir essa mesma situação para todos os injetores aqui. Então, a gente vai começar agora pela parte de desmontagem, fazer os ajustes dentro desse injetor, depois montar, vi aqui que a gente também está com a nossa fonte aí, a gente vai fazer um teste na fonte. Isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, Bruno, vamos organizar nosso stand aqui. Vou pedir para o pessoal aí de casa
20 segundos, perdão, para a gente organizar aqui o nosso stand de trabalho. Pega a caneta, é o tempo de você pegar aí um papel para você anotar as informações. Garanto que durante essa live a gente vai ter muitas informações importantes. Então pega a sua caneta, toma uma água, já vai se aconchegando aí, que a gente, daqui 20 segundos a gente volta, pode anotar aí, 20 segundinhos, a gente está de volta com a estação de trabalho organizada e pronto aí para passar as informações para você. Vamos lá, Bruno? Vamos lá? Bom, pessoal, como prometido aí para vocês, estão de volta. Vocês viram que a gente já organizou a bancada aqui, né, Brunão? Agora a gente está pronto aí para pôr a mão na massa. Pessoal, a gente está aqui colocando a mão na massa, fazendo aqui a reparação na prática, mas você aí do outro lado, se tiver alguma dúvida durante a live, vai deixando nos comentários aí. Claro, vai deixando o seu like também durante essa live. Vai falando também, que é muito importante a gente saber de onde que você está falando, se você está falando de algum estado brasileiro, se você está falando de algum outro país, vai deixando aí nos comentários que a gente vai vendo o comentário aí de vocês. Bom, Bruno, vi aqui que você já separou aí o injetor. Isso. O pessoal não quer ouvir muito eu falando, eles querem saber aqui na prática como que funciona aí, como que vai funcionar a reparação. Só para me entender, Bruno, por onde que a gente começa nesse injetor? Vi aí que ele é um injetor que tem diversas peças, tem porca, tem parte de cima ali onde vai algumas partes mais eletrônicas. Por onde a gente começa no injetor desse denso? Bom, geralmente, primeiro ponto, os injetores denso não são injetores que vêm incomodar tanto quanto outro modelo de injetor, tá? A maioria dos problemas dos injetores denso, que acontece muito, ele desgasta a parte do bico, da ponteira. Então, às vezes, só o fato de você soltar aqui, trocar a ponteira e testar de novo, fazer um ajuste fino, já resolve aí o problema do injetor, tá? Mas aqui, na live de hoje, eu vou fazer todo o passo a passo. Então, eu vou desmontar a bobina, vamos entender porque essa bobina, se ele for da Triton, se ele for da Hilux, se for da Hilux 3.0, da 2.5, se for da Pajero, tem que tomar muito cuidado, porque aqui em cima da bobina, ela começa com uma inicial, e às vezes você pega de uma Hilux, seja da Hilux estrelinha, né, que é a bobina que vai ter uma estrela, e quer colocar no outro injetor da Hilux. Tem que tomar cuidado, porque ela altera aqui a questão da bobina. Então ela altera a quantidade de filamentos, e isso vai alterar a indutância e a resistência, tá? Então o primeiro ponto a gente tem que analisar aqui em cima na bobina, tá? A bobina não é universal para todos, então só tomar um ponto aí de atenção com isso. Depois vamos verificar a válvula. Então a gente vai desmontar, vamos ver a válvula, que se chama placa de orifício. Então, essa placa de orifício, ela, como o próprio nome já fala, ela tem orifícios, então é muita atenção, porque às vezes, eu tenho uma válvula e eu vou colocar na Hilux, na Pajero, na Triton, vou colocar na Frontier. Tá errado, tá errado, porque dependendo da aplicação, ela altera o diâmetro do furo. Então, muito cuidado, porque às vezes você pega um injetor, tá com uma válvula do John Deere e coloca na Hilux e não consegue fazer regulagem, tá? Por causa do orifício da válvula, então muito cuidado aí. Vamos analisar se a válvula está danificada ou não, tá? Depois vamos para o bastão. Bastão, a gente vai fazer a substituição do bastão, tá? E por final a ponteira, e aí montagem e regulagem. Pelo que eu entendi, então, Bruno, esse injetor que você está na mão aí, ele tem diversas aplicações de veículos diferentes. Por mais que ele é igual, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente de quem está fazendo a reparação, em querer replicar, talvez, o mesmo válvula, item, a mesma válvula. Tomar cuidado. Para outros veículos também. Então, ele tem uma particularidade ali que ele precisa se atentar. Principalmente questão de código, corpo interno do injetor. Tem que tomar muito cuidado aí nessa Como a gente tem aqui o treinamento presencial, a gente recebe muito pessoas do estado todo, né? E eles têm justamente essa dúvida. Eu fiz o injetor da Hilux,
só que eu não estou conseguindo regular ele. Já coloquei um calço da indutância alto, já verifiquei ponteira e não regulo. E aí a gente vai ver a válvula, ela está com um orifício errado, né? Tá com uma vazão errada, ele coloca a válvula da aplicação correta, dá certo. Aí tá? funciona. Aí funciona. Então muito cuidado, principalmente com a válvula. Para isso que a Robiel tem essas válvulas que se chamam placas de orifício em vários códigos, e a gente colocou exatamente ali a descrição. Ah, Hilux 3.0, essa válvula. Hilux tal, essa válvula. Frontier, essa válvula. John Deere, essa válvula. Tá? Inclusive, se a gente olha no nosso catálogo, Bruno, a gente visualmente as válvulas, essas placas de orifício, é idêntica, mas tem que tomar esse cuidado, porque olhando ali milimetricamente, se colocar uma aplicação errada, a gente já pode gerar grandes problemas aí, até no motor do veículo, e gerar problemas maiores, né? Isso, perfeito, tá? Bom, interessante. Então aqui ó, a gente vai estar utilizando esse kit, que é o 323-50-083. Esse kit, ele é para Denso e Siemens Continental. Então ele faz desde o injetor Denso, que é Hilux, Triton, Frontier, né? E até o injetor da Ranger, seja a Ranger 3.0 ou a 3.2, a 2.4, enfim, tá? Então, eu diria que 80% dele é para Denso e o restante ali é para Siemens Continental. E mesmo assim, ele ainda continua sendo um kit aí que a Robiel tem, que ele é bem completo, bem né? completo, já está bem atualizado, tá aqui com umas chaves bem atualizadas, que que a gente tem muita dificuldade de soltar a porca de fixação da válvula, então ela já está com o conceito atualizado, eu vou estar demonstrando aí. Então pega essa dica aí, pessoal. A Robiel tem aí a solução completa, um kit completo aí para ajudar vocês na hora da reparação. Claro, isso vai facilitar muito aí o dia a dia de vocês. A gente vai deixar também aí para vocês entrar em contato com o nosso vendedor, conhecer um pouquinho melhor sobre o kit de ferramentas que a Robiel tem para esses injetores, e vocês vão ver que esse kit aqui, até durante a live, né, Bruno? Isso mesmo. Ele vai trazer uma facilidade aí muito grande para a gente reparar esse injetor. Isso mesmo. Bom, Brunão, então, vamos lá então? Então aqui eu tô com o injetorzinho aqui, o código 095000-8110, tá? Então aqui a gente tem o código do injetor, aqui temos a inicial da bobina aqui em cima, tá? Temos aqui o final, basicamente isso aqui seria o código IMA, o código TRIN, né? Então a gente já toma como referência para verificar se realmente essa bobina está correlacionado com esse injetor. Para isso, no treinamento presencial, a gente disponibiliza uma apostila, né, um manual, e onde nesse manual tem aí uma página inteira dizendo o código da bobina, o código do injetor, o ano e o modelo do veículo, tá? Então, para quem, quero saber um pouco mais, entender um pouco mais a fundo, temos aí no treinamento presencial. E o interessante, Bruno, observando você falando aí, a gente vê que no treinamento presencial, então, além dos alunos virem até o nosso centro de treinamento, eles saem daqui com todo ali um equipamento para voltar para a oficina fazer a reparação. Apostila, com instruções técnicas, com dados aí muito importantes. Então, eles recebem um material muito interessante. Então, a gente também vai deixar aí, não se esqueçam, entre em contato com o nosso vendedor, porque o treinamento da Robiel aqui presencial, ele faz muita diferença aí na vida do reparador, né, Bruno? Isso mesmo. Então, vamos lá, vamos iniciar. Aqui, esse daqui é um injetor, que aqui a lateral dele é arredondada, não temos superfícies planas, né? Então aqui eu já inicio com a alteração do mordente. Então a Robiel tem essa morsa, e temos o suporte morsa, e temos os mordentes. Então aqui eu já substituí o mordente, tá? Para facilitar. Então vou aplicar aqui, vamos iniciar a parte da desmontagem, parte superior, parte de cima. Depois vamos remover o filtro e depois vamos finalizar a parte inferior, a parte de baixo. Fazer por etapas, né, Bruno? Perfeito. E a gente vê também, Bruno, que a morsa e o suporte aí da Robiel, ele é bem adaptado para diversos injetores, né? Igual você mesmo disse, você trocou os mordentes aqui, já se adaptou para esse injetor. Então a gente vê que é bem diversificado. Vou fazer um da Triton, vou fazer um Bosch, vou fazer um Denso, um Siemens. Troca aqui o mordente para a aplicação correta, que não temos dor de cabeça. Então, se tiver o suporte, a morsa aí da Robiel, ele consegue fazer... Atende todos aí. Atende um grande nicho de injetores, né? Isso. Então, vamos iniciar aqui. Vamos iniciar desmontando aqui a bobina. Para isso, eu vou fazer a desmontagem completa dele aqui. Vamos aplicar ele aqui. Para analisar depois que ele está todo desmontado, a gente vem analisando item por item.
Vamos analisar a bobina, vamos analisar a válvula, vamos analisar o bastão, a ponteira, analisar item por item. Então, para iniciar a desmontagem aqui da bobina, né, aqui do solenoide, aqui temos aqui no kit uma chave que é final 25 e uma chave que é final 27. Então, 324, 02, 25. Então, basicamente, isso aqui tem aqui um diâmetro aqui de 25 milímetros. Se a gente for tentar pegar de 25, não dá, porque essa de 25 ela vai ser aplicada no Siemens Continental, na Ranger, tá? Porém, temos aqui a de 27, que é justamente para esses injetores, tá? Desde G2, G3, linha leve, linha pesada, aplica a mesma chave. Então, 324, 02, 27, a chave aqui, vamos soltar. A princípio, não vamos trabalhar com torque específico, nada, só vamos fazer a desmontagem. Ao momento de montar, vamos estar utilizando o torquímetro para aplicar o torque específico. Então, soltando aqui a bobina, cuidado, porque a hora que for tirar a bobina, vamos ter a mola e o calço que vai dentro da bobina, ó. Então, tira com cuidado aqui. Temos aqui a mola, que é a mola da bobina, tá? Se eu der uma batidinha aqui, ó, já saiu quem? O calço. Tá? O calço dentro da bobina. Esse calço aqui, ele vai dentro da bobina, que ele basicamente ele vai dar carga na mola. A gente pode fazer um ajuste fino aí na pré-injeção nesse calço, tá? A bobina, depois com um equipamento específico, seja multímetro ou ponte, LCR, ou até dependendo da fonte, aqui a gente vai estar utilizando a fonte KR, né? KR. Então a gente consegue estar validando aí resistência, indutância. Com a fonte da KR, conseguimos ver atracamento, desatracamento, isso daí é muito legal também, tá? Então depois a gente faz essa análise. Legal, essa fonte você vai usar ela no final isso, aí, né? Vamos usar ela no final depois para finalizar a calibração, a gente vai utilizar ela. Pelo que eu tô vendo, é uma fonte bem completa. É a top das top aí. Então aqui na bobina, vamos verificar se não está em nada quebrado. Aqui eu posso observar que tem um pouco de sujeira, tá? Jamais colocar bobina no ultrassom. Colocou bobina no ultrassom, o ultrassom ele vibra e esquenta. Vai fazer com que danifique a bobina, vai fazer com que danifique os filamentos. Então, jamais coloque parte eletrônica dentro do ultrassom. No ultrassom vai parte metálica, né? Parte de ferro aí, corpo do injetor, porca, bico, mas partes metálicas dentro do ultrassom. Agora, parte eletrônica, jamais, tá? Jamais. Então, aqui. Agora, vamos estar removendo aqui o induzido. Temos também o outro calço, né? Que já saiu ele, ó. O calço da indutância, tá? É o calço que vai fazer a distância entre a bobina e o induzido, tá? É esse calço aqui. Basicamente, nesse injetor aqui, 95% do ajuste desse injetor é nesse calço. Ah, eu tô com muito óleo, tô com pouco óleo, né? Tô com um injetor que está injetando muito, tô com um injetor injetando pouco. Basicamente, ajuste é aqui, tá? Nesse calço aqui. Pelo que eu vi aqui no início que você está desmontando, Bruno, a gente já tirou ali dois calços. Dois então calços, dois pontos de ajuste. É uma parte muito precisa aí, que na hora de reparar tem que tomar um certo cuidado. Principalmente na hora de desmontar aqui, igual você falou. Para não ter perigo de cair ou perder alguma peça, porque é algo bem delicado mesmo, né, Bruno? Aqui temos um anel de vedação, dependendo aí da aplicação desses injetores. Eles vão montado dentro da tampa de válvula, ou seja, vai estar todo fechado, ali tem óleo de motor fluindo e ele está ali trabalhando com óleo diesel. Então, muito cuidado com esse anel. Se esse anel vir a romper, vai ter mistura. Então, o óleo diesel vai sair aqui e vai misturar ali dentro da tampa de válvula no óleo de motor. Tá? Então, muito cuidado aí com essa vedação. Essa vedação a Robiel tem para ser substituída. Essa vedação, Bruno, pelo que eu vi, é uma vedação muito importante aí. A Robiel, ela vende dentro de algum reparo? A gente tem esse anel O-ring aqui dentro de reparo, seja da Frontier ou da Hilux, e temos também ele avulso. Então, eu só quero comprar ele só avulso, não quero os anéis do bico, o anel de retorno, só quero ele. Legal. Também pode então, o pessoal que precisar aí desse anel, a Robiel tem para disponibilizar aqui no nosso estoque. Isso. Então, fiquem atentos aí, pessoal. A gente vai deixar aqui para vocês. Se precisar desses anéis que o Bruno tá demonstrando aqui na live,
entre em contato com o nosso vendedor, tá bom? E adquira aí para você conseguir fazer uma reparação. Principalmente, né, Bruno? Que é um anel que a gente viu aí que não pode bobear vacilar, com ele, não senão pode tem vacilar, mistura. que senão tem mistura. Ó, outra coisa, um ponto muito importante é que temos o induzido. Esse induzido ele tem que trabalhar livre, seja girando ou seja se movendo. Ó, aqui ele já saiu, tá? Então esse induzido tá livre. Se essa peça enrosca aqui, esse injetor não funciona corretamente. É um injetor que hora vai injetar, hora não vai ter retorno estourado. Então essa peça aqui, que a gente chama de induzido, tem que trabalhar 100% livre, tá? Não pode travar. Outro ponto, muito cuidado, que na ponta dele temos uma meia esfera, tá? Temos uma meia esfera, tá? Então bem aqui na ponta. Então, eu vou limpar esse induzido porque ele está sujo. Cuidado para não perder a meia esfera. Então, para remover essa meia esfera, pode estar pegando fita isolante, durex, pôr aqui na ponta, tira, você já vai garantir que a meia esfera não vai sumir, tá? Para aí você pode levar ele no ultrassom, induzido, limpar. Aqui em si, esse induzido não está contaminado, não tá travado, não está riscado, então só uma limpeza aqui com um limpa-contato, né? Passa aqui um pano, já é o suficiente, tá? E agora, vamos remover aqui a porca, né? A porca de fixação da válvula, que é justamente o que o pessoal tem mais dificuldade, que é onde vem a quebrar a ferramenta, onde vem danificar a porca e aí o induzido trava, tá? Então essa peça aqui é a porca e a gente vai ter que remover ela. Para remover ela, temos aqui uma ferramenta específica. Essa ferramenta a gente já fez uma atualização muito boa nela. Então na ferramenta temos 3 pinos, que é justamente os 3 pinos que vai encaixar aqui, tá? Se eu vim aqui, né, ó, encaixei ela aqui. Se eu vim aqui com o pito, com o soquete 11 e soltar aqui, eu quebro os pinos, vou quebrar. Aí quebrei pino, vai riscar a porca, vai danificar aqui a porca, tá? Para que isso não aconteça, temos mais essas duas peças. Então uma peça vai ser o guia. Então eu vou rosquear essa daqui primeiro, vou descer ela até o final aqui, ó, rosquei ela até o final. Cuidado, porque aqui a carcaça é rosca fina, tá? Então dependendo de como você apertar, né, pode danificar a rosca. Pode danificar e você pode perder o injetor, tá? Pelo que eu vi também, Brunão, essa porca que você comentou interna, que ela tem, além dela ser uma porca com rosca realmente interna, ela também, na hora de tirar elas, tem que tirar de forma que ela saia uniforme ali, não torça para um lado e nem para o outro, né? Que senão pode danificar. Tá. E danificou essa porca, tem que pegar outro injetor. Já era o injetor. Isso. Outra coisa, pessoal, aqui não é excesso de aperto. É pelo injetor trabalhar com uma temperatura alta, então a hora tá temperatura alta, a hora tá frio, esquenta, esfria, acaba que a porca dilata e ela fixa ali dentro do próprio injetor. Então, para a gente remover ele, muita gente esquenta, vem com chave de impacto, né, tem os seus procedimentos para fazer a remoção. Aqui a Robial desenvolveu essa ferramenta que é para facilitar. Então a gente aplicou aqui a ferramenta com os 3 pinos e essa peça eu vou apertar eu vou fazer força contra a porca. Então é como se eu estivesse quebrando a tensão da porca e aí eu removo os dois ao mesmo tempo. Então eu vou exemplificar isso agora. Então, ó, venho aqui, ó, aperto aqui com a mão e agora eu tenho que dar um torque nessa porca. Eu dou um torque aqui, ó, nessa porca de fora, que aí eu vou fazer com que ela desça, exercer uma força na porca, tá? O ideal aí é um torque de 80 newtons, 8 quilos, tá? 80 newtons, 8 quilos. Vamos colocar aqui no torquímetro. Então a gente já vê que não é tão simples assim, né, Bruno? Esquentar, dar aquele jeitinho ali. O jeito certo é usar a ferramenta correta. Ferramenta correta, para não ter perigo aí de quebrar a ferramenta, quebrar os pinos, a válvula, né? Então, vamos só apoiar aqui. Que pode gerar um problema muito maior depois, né, Bruno? Isso. Às vezes... Então, ó, 80 newtons, 8 quilos, tá? E agora eu tenho que remover os dois ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho que remover esse aperto de 80 newtons, 8 quilos, e remover aqui em cima. Lembrando que eu tenho que fazer um pouco mais de força no pino central, que é onde estão os 3 pinos, tá? Então eu faço um pouco mais de força aqui, e esse outro eu só venho acompanhando. Então vamos só... Aqui, ó, quebrei o aperto, não solto mais com esse,
e termino de desrosquear aqui a ferramenta. Então os dois, tanto o torquímetro quanto a chave de força ali, só trabalham juntos só para tirar esse atrito que você mencionou aí. Isso mesmo, só para quebrar essa tensão. Agora termino de desrosquear aqui a porca. Às vezes pode ser que ocorra isso, que aconteceu aqui, ó, ela deu uma leve travada, normal, às vezes acontece. Por se tratar de rosca fina, ela dá uma leve travada. Então aqui a gente tem a porca, tá? Essa porca, provavelmente ela tá com algumas leves rebarba ou sujeira. Então, ó, a ferramenta meio que travou nela. Então depois a gente só tira ela só para dar uma limpada, né? Para ver se destrava. Então a gente puxa ela aqui, dá uma limpada com limpa-contato, passa aí uma lixinha fina para quebrar aí a rebarba, porque não pode ter, tá? Aqui no fundo vamos ter, aqui também, ó, a gente pode observar que travou. Então aqui depois vamos colocar ali na morsa e forçar para ela sair, tá? Mas aqui só para continuar a sequência, vamos tirar a válvula, que é a placa de orifício, ó. Temos aqui a válvula, que se chama placa de orifício, tá? Pequena, hein, Bruno? Isso, e essa válvula aqui, se ela danificar, retorno estoura. Então a gente vai analisar ele, tá? E aqui também, ó, fazendo aqui, ó, já veio junto, quem eu posso ver aqui, o bastão já começou a sair, tá? Então esse bastão aqui a gente vai fazer uma análise visual nele, tá? Isso daqui é o bastão. Dependendo de como ele tiver, se estiver um pouco riscado, a gente faz a substituição dele. Ok. A placa de orifício que você mencionou, Bruno, então, pelo que eu entendi, o correto é trocar ela. Vamos fazer uma análise visual no microscópio, vamos verificar no microscópio se ela tem ranhuras ou não. E se não tiver ranhura, podemos manter. Agora, se tiver ranhura, tem que substituir, senão o retorno estoura. Tá? E para substituir, tem que fazer a aplicação correta. Para isso, a gente já pegou aí a aplicação desse injetor e já buscou a válvula, o bastão da aplicação correta. Tá? Então, aqui a gente tem aqui a válvula exatamente para esse injetor. Essa válvula aqui, que é a B05030576... É para esse injetor. Para esse injetor específico. Isso, para esse injetor específico. Ah, legal. Quero para Hilux, aí outra válvula. Quero para Triton, quero para Frontier, quero para John Deere, para Sinotruc, são outras válvulas. Legal, e no nosso catálogo lá a gente tem um nicho aí grande dessas válvulas, né, Bruno? Para atender todas as aplicações aí. Isso. Então, basicamente, a parte superior é isso, tá? Vou pegar só uma pinça, vamos solicitar uma pinça só para tirar aqui 2 pinos guia, porque tem aqui 2 pinos guia que alinha a válvula, e aí logo em seguida a gente já vem desmontando a parte de baixo. Tá? Então só uns 20 segundinhos só pra gente buscar a pinça e fazer a desmontagem da parte de baixo. Então beleza, a gente desmontou aqui a parte de cima do injetor, tranquilo. Tiramos ali os calços, a mola, a placa de orifício, aqui onde a gente consegue aí tirar toda a parte de cima. 20 segundinhos, mais 20 segundinhos eu peço aí uma pausa para vocês. A gente vai buscar ali todos os equipamentos para desmontar uma outra parte do injetor. Rapidinho, né, Bruno? Isso, rapidinho. A gente já tá de volta aí só para desmontar toda a parte do injetor. Perfeito. Pessoal, voltamos. Falei que era bem rápido. Bruno, pelo que eu entendi aqui, então, a gente tem que desmontar esse injetor aí por partes, por etapa. Não é simples. Vou começar daqui, terminar dali. Primeiro, a gente tirou a parte de cima, fez toda a desmontagem ali da parte de cima, tirou o bastão, tirou placa de orifício. E agora, Bruno? Fiz todas essas etapas. Quais são os próximos passos agora? Bom, só vou finalizar aqui que nem foi pegar aí a pinça, tirar os 2 pinos guia. E aí agora vamos para a parte de baixo do injetor, que é a parte aqui do bico. Tá? Geralmente tem um pouco de dificuldade para soltar essa ponteira. Por causa de dilatação, a porca fica um pouco fixa, tá? Ela agarra um pouco aqui. Então, para isso, a gente pode estar utilizando um martelo para auxiliar a quebrar a tensão, tá? Então, estou com o martelo aqui em mãos, né? Vamos supor, martelo aqui em mãos. Eu não posso fazer golpes aqui, porque aqui é a rosca, e também não posso fazer aqui porque é a ponteira. Então, eu coloco aí o injetor numa superfície de ferro, uma superfície fixa, pego o martelo e bato aqui, ó, entre o bico e
a carcaça aqui, para quebrar essa tensão. Tá? Quebrei a tensão, eu tenho mais facilidade para remover aí o aperto do injetor. Tá? Para isso a gente já fez isso, tá? A gente já quebrou essa tensão para ganhar tempo e ser mais fácil aí a remoção. Tá? Sim. Então agora a gente inverteu aí o lado do injetor. A gente tirou todas as peças que poderia cair ali, danificar. Inverteu o lado dele, agora vamos fazer a desmontagem a outra etapa. Caso, não tô conseguindo soltar a porca, tô com muita dificuldade, temos também aqui no nosso kit esse adaptador, né, aqui no suporte, que é para você guiar aqui a ponteira, para facilitar também, não quero bater, não gosto de bater, para não danificar, né, não sei, então pode tentar usar também esse adaptador aqui, que é para fazer o guia aqui da ponteira. Tá? Como aqui a gente já fez aí o golpe, né? A gente já utilizou o martelo para quebrar a tensão, creio que já vai estar bem mais tranquilo. Então, para isso, vamos pegar aqui a chave. Temos aqui chave 14, chave 15 e chave 19. Tá? Então, dependendo da aplicação do injetor, se ele for Sinotruc, se ele for Denso ou se ele for Siemens, temos aí a chave para atender todos. Então, aqui no caso, é a 324 07 14. Então, 14 milímetros, a própria chave já fala aí no final dela, tá? Aqui, além de ter feito golpes, eu gosto de apertar um pouco e soltar. Apertar e soltar para quebrar ali a tensão, tá? Então, a gente faz aí um pouco de aperto, solta, aperta, solta para quebrar e facilitar a tensão. Então, vamos lá, apertar um pouquinho para cá. Soltar um pouco. Aí já foi. Então, mesmo depois daqueles atritos que você comentou que precisa fazer, tem que tomar esse cuidado ainda para remover a porca, né, Bruno? Não é algo tão... Caso danificou a porca, né, aqui o sextavado, né, onde encaixa a chave, a porca está muito fina, danificou, Robial tem para substituir. Tá? Então a gente tem essa porca aqui para substituir, coloca uma nova e sana aí o problema. Então tirou a porca, viu que está danificada, precisa trocar, já substitui, para não montar um injetor e depois ter que desmontar de novo e gerar todo um problema, né, Bruno? Então aqui vamos dar sequência, temos o bico, a ponteira, tá? Temos aqui ponteira e a agulha. Temos também 2 pinos guia. Vamos tirar aqui o injetor, porque aqui vai ter o copo, vai ter mola e calço, tá? Então vamos tirar aqui, temos aqui o guia da agulha do bico, temos aqui a mola e temos aqui embaixo um outro calço, que seria aí o calço da marcha lenta, tá? É o ajuste fino aí da marcha lenta. Então basicamente esse injetor está todo desmontado, pontos que a gente pode tocar nele para fazer ajuste. O calço aqui de baixo, que é o calço da marcha lenta, focado para marcha lenta. Temos aqui na parte de cima o calço da indutância e o calço que vai fazer com que abra o induzido, né, que controla quanto que vai abrir o induzido, que basicamente, que nem eu havia comentado, a maioria do ajuste é aqui. E também temos aqui um calço que vai dentro da bobina, que a gente pode fazer um ajustezinho fino ali na pré-injeção, nesse calço aqui, tá? Então, o injetor denso em si, ele é tranquilo, porque 1, 2, 3, 3 calços, 3 pontos de ajuste. Lembrando que 98%, 95% desse ajuste é nesse maior. Nesse calço maior aqui. Que ele vai ali próximo à bobina. Isso. E aí pontos de cuidado, né? Pontos de atenção e cuidado. Ponteira, o bico, tá? Toma cuidado com o bico. Às vezes tem um bico que é uma marca que não é 100% confiável, ou é um bico que já trabalhou, ele tampou o furo, né? Então cuidado com o bico. E esse bico ele é fácil de encontrar no mercado, Bruno? Como? A Robial tem esse bico na marca Fratelli Bosio, é uma ponteira, né? Uma marca muito boa, tá tendo muita aceitação, é uma qualidade muito boa, a gente está aplicando aí na nossa remanufatura, né? A gente vem utilizando ele, é muito bom. Legal. E tem bastante entrega aí, e não temos garantia de ponteira, tá indo bem, tá indo muito bem. Então, bico, tá? A Robial ela tem a solução completa para esse injetor. A gente tem os calços, a gente tem um kit completo aí, a gente tem o bico. Isso, hoje realmente o que a Robial não vai ter é a bobina, né? Bobina ou solenoide, né? Que a Robial não conseguiu ter uma confiança para estar fornecendo aí para vocês uma bobina, uma solenoide que
ter uma confiabilidade aí na hora da remanufatura, na hora da reparação, e o corpo, né, e a carcaça. Então, isso aí, por enquanto... A Robiel ainda não tem mais não vamos bico. Bico, Inclusive, válvula, o que realmente gasta, né? Inclusive, se os clientes tiverem, você que está assistindo aí, nós do outro lado, estiver interessado em conhecer a nossa linha de bicos injetores, Robiel fez a parceria aí, como você disse, né, Bruno, com a empresa Fratelli Bosio, uma empresa que está há mais de 90 anos aí no mercado, então não é qualquer empresa, né, Bruno? É uma empresa aí de confiança. Robiel trouxe para o mercado, trouxe aí para melhorar a reparação de vocês aí, e inclusive a gente tem para esse injetor denso que a gente está realizando a reparação aqui agora, né, Bruno? Então entre em contato com um de nossos vendedores, confira a nossa linha de bico injetor aí, também confira os reparos que nós temos completo aí para esse injetor denso, né, Bruno? Perfeito, isso mesmo. Então, ó, injetor todo desmontado, vamos fazer a análise desse injetor, a retífica da carcaça e montar ele, tá? E montar. Então, a análise, o que a gente tem que analisar nesse injetor? Pontos que possam dar retorno, né? Pontos no injetor que faça com que o retorno aumente, que o retorno exceda. Primeiro, no injetor denso, ponteira. A ponteira é um item que sempre incomoda, tá? Uma ponteira sempre incomoda. São injetores que às vezes já rodou, já trabalhou muitos quilômetros, às vezes anos. Então, ponteira geralmente ser substituído. É um dos itens básicos aí que precisa ser substituído. Isso. Principalmente quando se fala de ponteira, né, Bruno? A gente vê que é um item que tem furos milimétricos. Se tiver com problema a ponteira... Tem que substituir. Não tem que substituir, não tem muito para onde correr. Essa ponteira aqui, aparentemente, vendo aqui, não tem marca de desgaste. Onde eu analisaria a marca de desgaste? Temos a agulha, analisar a ponta da agulha, né? Se não está toda esbranquiçada, porque inclusive essa agulha ela tem o tratamento de DLC. O tratamento de DLC é esse tratamento negro, esse tratamento escuro, tá? Então aqui não escureceu e aqui atrás também não escureceu. Outro ponto que os injetores densos, o bico, ele afina muito. Ele afina muito aqui justamente pela taxa de compressão, o desgaste mesmo de funcionamento. Então faz com que ele afine aqui a ponta. Esse daqui não afinou nada. Então provavelmente pode ser um injetor nosso de treinamento, que já foi trocada a ponteira, enfim. Mas aqui a ponteira tá legal, tá? Aqui é uma ponteira que ela não tá com desgaste aqui, a agulha não tá com desgaste, mas caso, não, eu vou trocar. Troca a ponteira já para não ter dor de cabeça. Para não ter dor de cabeça, né? Já troca, então, que é o item que tem que fazer substituição. Num papel, todas as instruções que o Bruno passou aqui, do que precisa ser visualizado ali na ponteira, porque são itens aí que... É muito importante fazer um bom diagnóstico, porque às vezes vamos supor, eu comprei uma Amarok 2025, nova agora, e exemplo da Amarok, ou Hilux, né? E aconteceu uma tragédia e o veículo ficou anos parado. Pô, o carro não andou nem 10 mil km. Então, às vezes, você não tem que trocar essa ponteira. Pô, o carro não andou nem 10 mil, eu vou trocar? Então tem que analisar, tá? Aqui, aparentemente, é uma ponteira que já foi substituída e ela não trabalhou muito, tá? Aí vai de cada oficina, de cada reparador, ver se vai trocar ou não. Aqui, padrão Robiel, a gente sempre troca. Tá? Sempre troca aí a ponteira, tá? Então, ponteira, analisamos, tá? Podemos analisar também a ponteira no fluxômetro. Então, aqui é o fluxo de ar, para a gente verificar se ela está com os furos obstruídos ou não. Tá? Também podemos fazer isso. Inclusive, a Robiel tem essa central pneumática que ela é bem completa, né, Bruno? Isso. Já tem aqui o teste de bico dela, já tem ela aqui, ela testando o bico, né, a ponteira, quanto vácuo, vedação e pressão. Temos aqui. Então, basicamente, é 3 em 1. 3 em 1, tá? Legal. Outro ponto que temos que analisar nesse injetor é o bastão, tá? O bastão. Ó, aqui eu consigo ver a olho nu, tá? Consigo ver que o bastão não tem nenhum risco, não tem risco. Então ele tá bonito. Ah, se o bastão tiver risco, se tiver fosco, tem que fazer a substituição, tá? Então a Robiel trabalha com bastões que apresentam a camada, né, a espessura, o diâmetro milesimal maior. Ou seja, exemplo, esse bastão ele mede 4,295. Aí a Robiel, isso aqui é medida original, tá? Aí a Robiel vai ter o bastão sob medida. Então a gente trabalha com a primeira medida, 4,300. Então ele já é 5 milésimos a mais, já para compensar desgaste, folga, tá? Às vezes esse bastão não entra. Se ele não entrar, temos a ferramenta. Tá? Essa era uma dúvida que eu tinha, Bruno. Então, se o bastão da Robiel tiver um pouquinho
maior ali, um Muita pouquinho mais, espessura, a né? espessura dele tiver um Aí, pouquinho maior, ferramenta. aí a Rubiel já tem a ferramenta aí que ela é específica específico. para isso, para fazer esse desgaste e mesmo. o bastão. E aqui o legal que não é uma ferramenta expansiva, é 1 para 1. Então a gente tem a primeira medida de bastão, que é a 4.300, e temos a ferramenta para 4.300. Temos outra medida de bastão, que é 4.305, ou seja, vamos ter outra medida de ferramenta. Ah, legal. Então, Tá. para cada bastão, Temos uma na verdade, para cada bastão já foi pensado em uma ferramenta específica. tá? Para Só que bastão, pessoal, muito cuidado, porque basicamente a Rubiel vai ter aí 2 medidas. Dependendo da aplicação, a gente tem uma terceira, que é 4.302, tá? Mas cuidado para ficar trocando todo injetor trocar bastão, porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais trocar, perdeu a carcaça. Perdeu a Aí é carcaça. sucata, né? É lixo, não tem o que fazer. Então, troca de bastão é só realmente quando você visualiza que o bastão tá fosco, tá riscado, né? Tá com muita folga, aí sim troca o bastão e faz a reabertura da carcaça. Aqui nesse caso, bastão tá perfeito. tá perfeito. Tá perfeito. Tá? Válvula ou placa de orifício, aparentemente tá com risco, tá? Consigo olhar aqui a olho nu por cima que ela tá danificada, mas para isso vamos aí buscar o microscópio, a gente tem um microscópio aqui do lado, a gente vai Legal. puxar, vamos colocar ali na câmera para visualizar. A parte de baixo dela também tá marcada, tá? Então, a gente está com desgaste tanto embaixo quanto em cima. O que mais me preocupa é em cima, aonde a meia esfera, que aqui na ponta temos a meia esfera, ela veda, tá? Então aqui, ó, ela tá com risco, Então aqui vai estourar retorno. Vai precisar Então, fazer a substituição, essa tem que então. substituir, tá? Essa tem que substituir. Pra gente confirmar, vamos puxar ali o microscópio e a gente já Perfeito. confirma, tá? Então, Bruno, você desmontou ele, tirou todas as peças críticas. Faz isso. um resumo aí pra gente. O que você vai substituir agora? Então, substituição Qual que é o nesse próximo injetor. passo? Que a gente vai, a bico daria para manter, bastão daria para manter, válvula provavelmente substituir. Vamos confirmar só no microscópio. Microscópio. Bobina, se a resistência estiver legal, a indutância vai bater aí, com ajuste, e retifica na carcaça. Tá? Então, Perfeito. basicamente, esse injetor, trocando a válvula, vai resolver o problema de retorno dele aí, né? E depois vir fazendo ajuste, aplicar a válvula correta, né? E depois testa na bancada e faz o ajuste aí na bancada. Então, depois desse passo aqui da desmontagem, agora o próximo passo é já testar no microscópio e já iniciar a montagem. isso, Já já vim iniciar a montando o injetor ali. Isso mesmo. Então, mais aqueles 20 segundinhos aí, Puxar né, o Bruno? microscópio Pra gente trazer o analisar. microscópio, a gente vai montar aqui agora a área de montagem do injetor. Uhum. A gente vai usar a mesma maleta, né, Bruno? Isso, Então, mesmo a gente kit. vai montar aqui. Daqui 20 segundos a gente volta e a gente inicia o processo de montagem aqui do injetor. Perfeito. Vamos lá? Beleza, galera? Estamos de volta aqui. Então, Bruno, a gente, como tinha combinado aí com o pessoal, trouxemos o microscópio, vamos analisar aquela válvula, como que vai funcionar agora o processo. A gente vai ver se tem ranhura na válvula, é isso? Isso. Bom, pessoal, então a gente pegou aqui a válvula do injetor, que já estava no injetor. Podemos observar nitidamente aqui, então, ó, no microscópio, aqui é o centro aqui da válvula, onde faz a vedação da meia esfera, e podemos notar nitidamente, ó, esse risco de fora a fora. Temos outro risco aqui e alguns outros pontos de fuga. Isso que vem a danificar a válvula e fazer com que o retorno suba. Dando tombo aqui na válvula, vamos ver a parte de trás da válvula também. Ó, a parte de trás aqui da válvula temos uma marcação também. Essa marcação aqui é proveniente do bastão, porém também tem algumas fissuras aí de desgaste, tá? Então, voltando, o que vai me preocupar muito, o que me preocupa muito aí, né, nessa válvula é justamente aqui o centro, ó. Então temos um risco aqui e um risco aqui, fora os outros pontos de risco, que é o ponto de fuga de alta pressão. Então essa válvula está condenada, tem que fazer a substituição por uma válvula nova. Legal, Bruno. Então essa daí já está condenada, não tem muito o que fazer. Vamos supor que, Bruno, uma dúvida agora que eu fiquei. Se a gente chega
na oficina do cliente lá ele não tem um microscópio, ele consegue ver isso a olho nu, Bruno? Cara, difícil. Talvez com celular, talvez consiga, mas a olho nu é um pouco difícil. É um pouco difícil. O ideal mesmo com o microscópio, faz dar um zoom aí, Uhum. que a gente fez aqui, consegue ver nitidamente. Tá? Legal, bacana. Bom, pessoal, então como prometido, a gente trouxe aqui para vocês um microscópio, mostramos ali quais pontos vocês precisam ficar atento aí na hora da reparação. Toma muito cuidado, o Bruno já disse aqui, né, Bruno? É uma válvula aí que precisa de uma atenção, Isso. não é qualquer válvula que pode inserir. Vou pedir mais 20 segundinhos para a gente voltar à estação de trabalho aqui, porque a gente dedicou o microscópio aqui para vocês dar uma olhada, passar essa informação muito importante aí para vocês. Daqui 20 segundinhos a gente já volta com toda a estação de trabalho aí recolocada. Certo, Bruno? Certo. Beleza? Beleza. Então, Bruno, a gente acabou de ver aqui no microscópio, a válvula, ela tá ali Tá ruim. toda deformada, com ranhuras, vai precisar trocar. Identifique isso. O que eu devo fazer agora, Bruno? Sei que você tá ali com uma válvula, como Isso. Bom, identificou no microscópio que a válvula tá ruim, busca uma válvula nova. Para isso, a Rubial tem várias válvulas, tá? Então a gente pegou aí a válvula da aplicação correta, válvula nova, bem lacrada, vem aqui com seu código na lateral, então aplicar aí, fazer a montagem com a válvula nova. Reforçando, Isso. tem que ser a válvula A aplicação correta. a aplicação correta. Perfeito. Não adianta trazer de outro injetor, que vai dar problema, Isso mesmo. vai ter que desmontar de novo, né, Bruno? Tá. Peguei a válvula. Vamos fazer a troca dela, você faz a montagem primeiro. Vamos só fazer a retífica aqui da carcaça, que é essencial a retífica da carcaça, e aí a gente já vem fazendo a montagem dela. Tá? Perfeito. Então aqui na carcaça vamos fazer basicamente duas retíficas. Uma retífica aqui na parte do bico, que esse injetor também costuma vazar muito óleo diesel, e aí ele trava lá no cabeçote, né? Então vamos fazer a retífica aqui, e a retífica onde vai a válvula. Então para isso tenho essa ponteira F, que é uma ponteira diamantada, eu aplico ela, vou aplicar óleo de corte, sempre utilizar óleo de corte, e vou Importante, aplicar. né, Bruno? Utilizar o Muito óleo de importante. corte, que senão pode dar algum problema ali internamente, Bruno, se não Vai, usar o óleo. vai desgastar rapidamente a ferramenta. Então, não usei óleo de corte, vai desgastar o diamante da sua ferramenta. O diamante vai danificar a ferramenta, Isso. vai gerar problemas futuros aí, né? Isso. Inclusive, a gente tem o óleo de corte também para Temos. fornecer, né, Bruno? Óleo de Então, a corte. gente também tem esse óleo de corte aí. Se você precisar, entre em contato com o vendedor, que a gente também tem essa solução aí para não danificar a sua ferramenta e futuramente ter um gasto maior aí, né, Bruno? Isso mesmo. Então aqui, ó, eu apliquei aqui a ponteira, tá? Aqui vem duas ponteiras, porque dependendo da aplicação, o diâmetro da carcaça é menor ou é maior. Então aqui, no caso, é maior, eu utilizei essa ponteira, tá? Quanto que eu tenho que retificar? Geralmente o que eu indico, aplica a ferramenta, 5 voltas, tira e visualiza. Aqui eu já visualizei que tá todo retificado, então não preciso fazer mais. E ela aparenta ficar retificado? Sim, ela como fica que é, com Bruno? marcas circulares, que é realmente da retífica. Tá? Legal, legal. Então agora eu vou fazer aqui a retífica do bico. Então aqui a gente vai ter 1, 2, 3 ferramentas, tá? Temos 3 ferramentas que basicamente, dependendo da aplicação, vai alterar a rosca, né? Então altera aí a rosca. Aqui no caso eu vou estar utilizando a ferramenta 324 18 161, que é para essa aplicação. Também, óleo de corte, tá? Lembrando, né, Bruno? Todas as ferramentas que você usou até agora tem no kit. Tem tudo no kit, tá? Tem Vem tudo no tudo. kit. É sempre utilizar óleo de corte. Não precisa ficar forçando a ferramenta, porque dentro da ferramenta tem mola. Tá? Então a própria ferramenta já Ela exerce tem a mola carga. interna dela que faz ali a pressão que precisa, né, Bruno? Isso. Não força nada mais. Você comentou do óleo de corte, Bruno. A gente pode usar desengripante, outro tipo de óleo? Por que não pode? Não é ideal, porque o óleo de corte é um óleo específico para fazer a retífica aí da peça e não ter atrito. Se você usar desengripante, óleo de motor, óleo da bancada, você não vai ter a propriedade que esse óleo de corte tem. Legal. Então é bom sempre utilizar aí. Sempre usar ele. Para ganhar tempo também, eu vou estar utilizando o limpa-contato para remover essa sujeira. Geralmente o que a gente indica aí no nosso treinamento presencial e o que a gente faz aí na remanufatura, a gente leva para o ultrassom.
Então faz a retífica, faz a limpeza, leva lá no ultrassom, deixa aí meia hora, deixa um tempinho para sair toda essa sujeira, né? Uhum. Para fazer aí a limpeza correta, tá? Então aqui é porque, como é live, a gente não tem o tempo da ultrassom, a gente faz aí dessa forma. Mas o correto é no treinamento aqui presencial você utilizar o ultrassom. Leva pra lá. Aproveitando aqui, às vezes o pessoal, na verdade, não tem costume às vezes de trocar o filtro. E esse filtro, se ele entope, também você não consegue regular o injetor, tá? Então temos que fazer a substituição desse filtro. Então é um filtro, é como se fosse uma peneira, né? Uhum. Então a gente vai ter que substituir ele por um novo. Um teste bem simples de fazer para saber se ele está obstruído ou não é colocar no teste de bico. Coloca no teste de bico e verifica se o teste de bico sobe pressão. Se subir pressão, está tampado, não pode subir. Uhum. Lembrando que ele está todo desmontado. Aqui também podemos fazer com ar. Vamos colocar ar. Ó. Sai o ar embaixo e sai o ar em cima. E não observei que temos a restrição. Então aqui esse filtro não está obstruído. Não está obstruído. Legal. Porém, vamos fazer a substituição. Vamos fazer a substituição do filtro. A Rubiel também tem para oferecer esse filtro, Bruno? Opa, temos sim. Temos aí uma embalagem que vem com 4 filtros, já separamos um aí, né? Contando ali com um jogo de injetores, injetor. Né? Para fazer a substituição do filtro, aqui no nosso kit conta com um macho, que é para fazer rosca, né? Então eu vou fazer a rosca no filtro, depois eu venho puxando esse filtro, tá? Então eu vou fazer isso agora. Então, ó, pego aqui a ferramenta macho, que é a ferramenta que vai fazer a rosca. Vou pegar aqui o óleo de corte. Muito cuidado, tá? Muito cuidado e muita atenção, porque se não tomar cuidado, pode quebrar essa peça aqui dentro e vai perder a carcaça, tá? Para isso também contamos com um guia. Vamos aplicar aqui o guia, que é o guia da ferramenta. Esse guia eu vou utilizar ele para fazer a rosca e esse guia eu vou utilizar ele para remover o filtro, tá? Então a ferramenta que a gente fornece aí, Bruno, ela não toma só aquele cuidado ou aquela velocidade de tirar o filtro dali de dentro. Ela toma aquele cuidado com a própria carcaça aí do injetor, né? Porque usar uma ferramenta convencional e tal. Pode danificar a carcaça. Muita gente também costuma com furadeira, pega a broca e vem furando, só que daí danifica a carcaça do injetor. Aí depois você não consegue colocar filtro novo. Ou pode até deixar com folga do lado do filtro, né? Então, ó, como que eu vou fazer? Faço um fio, retorno. Faço mais um elo de rosca, retorno. Faço mais um e retorno. Sempre para jogar para fora aí o fio, né? O que a gente está removendo aí, a limalha. E é legal fazer com o injetor desmontado para não ter perigo dessa limalha descer para a válvula. Então, vamos supor que o injetor está montado e você for fazer esse procedimento com ele todo montado, possa ser que passe a sujeira e danifique a válvula. Válvula nova. É isso que eu ia te perguntar, Bruno, porque eu vi que o injetor está desmontado, mas isso aí não interfere tanto com ele montado, né? Mas agora, pelo que eu entendi, interfere. Se você fizer com ele montado ali, pode ser que passe a sujeira do cavaco e aí destrói sua válvula que é nova. Então, ó, já fiz a rosca, vamos colocar aqui, vamos guardar aqui a ferramenta. Vou bater um ar para tirar aí o excesso da limalha, né? Então, bater um ar aqui. E agora, temos um parafuso Allen, que também está no kit, esse parafuso aqui, que eu vou rosquear ele na rosca aí que eu fiz, né? Então, eu vou rosquear ele aqui, ó. Rosqueio ele aqui. E agora, travo ele aqui, travo aqui e venho desrosqueando. E aí já venho puxando o filtro, tá? Fazer a rosca, faz rosca até o final, até onde você conseguir, para garantir aí que vai travar. Então, ó, já tá saindo o filtro, aqui já tá saindo, ó. O filtro ele já vem junto já tá vindo junto. Por isso que eu estou segurando aqui, ó, para não ter o perigo dele girar. Então, ó, já saiu aqui, ó quem veio. Temos o filtro aqui na ponta. Dá para observar que ele está um pouco mais escuro aqui na questão da sua filtragem, né? Então, ó, tá com sujeira escura, então tem que trocar. Mesmo você viu que na hora que você testou, parecia bom o filtro. Sim, mas tirou, já viu então fez a reparação. Já substitui, já garante. É um o item filtro ali não é um item caro também, é um item que vai garantir aí
a vida útil aí do injetor. Do injetor. E é uma coisa simples, né, Bruno? Uma coisa simples. Foi simples para fazer a substituição. Tá desmontado, já faz a troca. Aí depois pode pegar um alicate ou prende na morsa e saca aí o filtro velho. Para aplicar o filtro novo, então temos aqui um aplicador, tá? Vamos pegar outra ferramenta aqui, que eu vou rosquear ela aqui. Deixa eu só buscar essa daqui. Então, ó, aplico o filtro novo aqui, ou posso aplicar ele diretamente aqui. E aí, com essa ferramenta, eu vou rosquear ela até dar o batente ali no final, que já seria aí a profundidade correta aí do filtro. Então, basicamente, a gente tem o cone, o filtro tem que ficar um pouquinho para baixo ali do cone, tá? Então não é só colocar o filtro lá dentro, né, Bruno? Precisa... Tem uma altura, uma posição correta ali. Porque se você aplicar ele muito para baixo, possa ser que tampe ali o canal ali de passagem do óleo, tá? Então, interessante. Só aplica ela aqui. E a ferramenta já tem as medidas para isso, né, Bruno? Isso, já é correto já fazer a aplicação. Então, aplica ela aqui. Vamos soltar e verificar. Perfeito, tá? Então temos o cone, o filtro desceu e topou ali já no final do cone. Onde ele precisava ficar. Isso mesmo. Então aqui, perfeito. Então bem tranquilo, garanto aí que vai ter uma filtragem correta, não vai me enganar no teste, porque se esse filtro está obstruído, não vai entrar óleo, e aí você vai tentar regula aqui, troca bico, troca válvula, e não consegue fazer o injetor dar óleo, por causa que o filtro está obstruído, tá? Então agora sim podemos iniciar a parte da montagem. A montagem do injetor. Isso. Por onde a gente começa, Bruno? Tem uma ordem? Vou iniciar por cima. Por cima. Vamos iniciar por cima. Iniciar por cima. Tá? Aqui Então, na parte superior, basicamente, vamos montar a válvula, tudo, e vai ter uma única medida. Tá? E pronto. Ah, legal. Legal. Então, vamos lá, Brunão. Pode iniciar aí a montagem. 2 pinos guia. Por cima, né? Do injetor. Então vamos colocar aqui 2 pinos guia. Não tem como colocar o pino guia na posição errada, né? Tem 2 furos ali certinho que vai encaixar. A válvula, vamos aplicar a válvula nova. A gente já viu lá no microscópio que ela está danificada. Cuidado com a válvula. A válvula, sim, você pode montar ela na posição errada e aí não vai injetar, né? Vai dar só retorno. Então atenção, a hora que for montar e desmontar, observa lá dentro que a válvula tem posição, né? Tem também o furo na carcaça, temos um furo na carcaça que tem que coincidir com o microfuro aqui, ó. Temos um microfuro, tá? Então tem que coincidir furo com furo, tá? Então aqui tá coincidindo, tá legal? Agora vamos aplicar aqui a porca inicial que você tirou. Garantindo aí que não temos, ó, interferência, ó, o induzido tá girando, tá livre, então tá legal. Caso esteja pegando, pode pegar uma lima, uma lixa e tirar ali rebarba, sujeira, para garantir. Pode ser alguma sujeirinha, alguma limalha que ficou nela. Isso. Então agora vamos aqui aplicar a válvula e aplicar um torque aí de 6 kg ou 60 newtons. Tá? A mesma ferramenta que eu usei para tirar ela... Eu vou usar para aplicar. Só que para aplicar eu não preciso torquear essa chave de volta, essa chave que está em volta dela. É só apoiar com a mão, ó. Apoia com a mão, tá? E pronto. E vem aqui na parte superior. Você não precisa torquear porque ela não está mais com Já não está mais com aquela tensão, pressão. Aquela carga. Isso legal. Mesmo. Então agora vem aqui, ó, e só aperta aqui em cima. Lembrando, 60 newtons, 6 quilos, nem a mais e nem a menos, tá? Então aqui 6 quilos, temos aqui. 2 estalos é o suficiente, tá? E aí, soltamos aqui a ferramenta. Feito isso, vamos montar o induzido. Vamos aplicar o induzido. Cuidado agora! O induzido vai ter a meia esfera, tá? Então a esfera, ela tem o formato circular. Aqui no caso, pega uma esfera circular e cortou no meio. A parte plana da esfera vai para baixo e a parte circular está lá dentro do induzido. Então cuidado, cuidado porque já teve muitas vezes, até eu, lá no começo, uma vez fui montar um injetor desse e a esfera virou. E a parte, né, a parte esférica, a parte cônica, a parte ovulada ficou para baixo. A hora que eu montei, esmagou, danificou toda a válvula nova. Perdeu a válvula.
Perdeu a válvula. Teve que trocar a válvula, tá? E tem uma forma, Bruno, de virar essa esfera, identificar aquela... Tem. Então aqui, ó, a gente verifica que a parte está plana, às vezes com a mão, ó, já virou, então aqui não tá, agora sim, ó, parte plana, tá? Parte plana. Ah, não tô conseguindo virar a esfera e ela tá com a parte arredondada para cima. Pega um durex, pega uma fita isolante, gruda aqui e puxa, que daí ela sai, aí você limpa e monta de novo a esfera. Você coloca. Essa esfera é para ela girar de forma lisa. Isso. Na verdade, ela não pode girar, tem que ficar só com a parte plana para baixo. Perfeito, plana para baixo. Então vamos montar ela aqui. Fechou? E agora vamos para o ajuste, que basicamente essa é uma única medida que a gente vai fazer, né? É um único ajuste. Caso queira também, bobina, como que a gente pode estar limpando a bobina? Com CAR 80, limpa contato, ou, aqui no caso, no nosso kit também, né, falando aqui da bobina, temos essa ferramenta, que ela também é uma ferramenta de retífica, tá? Porém, não é para retificar a bobina, é para fazer a limpeza da bobina. Então você pega aqui a ferramenta e só dá duas passadas aí para remover a sujeira, tá? A sujeira. Não vai também ficar aí 10, 20, 30 voltas, senão você vai retificar muito a bobina, você vai afundar ela, e aí pode danificar ela. Então a função dessa ferramenta é tirar a sujeira aí da bobina. Pronto. Ah, então ela é mais voltada para limpar, né? Para limpeza, isso mesmo, não é retífica, igual a gente fez na carcaça, tá? Então fez aí a limpeza para a gente garantir que vai estar tendo aí uma indução boa no induzido. Então quando a bobina receber o pulso, ela vai conseguir atrair o induzido para cima com facilidade, sem Então é essa bobina aí que faz o papel de imantar, né, de fazer a sucção aí da parte do induzido superior e aí fazendo o descontrole do injetor. Ah, tá? Interessante. Então, beleza, temos aqui, o que a gente montou aqui? Válvula, porca e induzido. E aqui temos a bobina. Então agora a gente vai fazer um cálculo, a gente vai fazer uma medida, que basicamente eu vou ver a profundidade daqui, menos a profundidade daqui, mais a tolerância, que a gente tem um valor de tolerância, e eu vou descobrir o calço, a medida do calço que eu tenho que usar, tá? A medida de calço que eu tenho que usar, tá? Então, muito fácil. Como que muita gente faz esse ajuste? Monta o calço, monta tudo, aperta e vê a indutância. Putz, a indutância tá alta. Troca o calço. Indutância baixa, troca o calço. E assim vai indo, até acertar. Então, o certo é fazer, como você falou, de forma mais prática, que é fazer assim, o cálculo. Com essa medida, a gente já vai direto no calço. Tá? Direto no calço, tá? Para ganhar tempo. É mais assertivo e mais rápido, mais né, rápido, Bruno? isso. Para isso, eu vou utilizar relógio comparador e esta ferramenta aqui de profundidade, tá? Então aqui, ó, a gente vai rosquear aqui a ferramenta. Aqui a gente vai estar utilizando a ferramenta 324, 12, 10, mais o relógio comparador. Então vou aplicar ele aqui, coloco ele em 0 e verifico essa profundidade. Aqui temos um valor de 3.529. Então vamos anotar aqui, ó. 3.529, tá? Agora, eu vou verificar a profundidade da bobina. Então vamos verificar a profundidade da bobina. Temos aqui 4.955. 4.955. Então, 4.955. Lembrando que aqui é bobina e aqui é a carcaça do injetor. Tá? Tenho que fazer um menos o outro, tá? Vamos fazer um menos o outro. Para isso, vou pegar aqui para fazer o cálculo. Vamos fazer um menos o outro. E, achando esse cálculo, eu tenho que somar o valor da tolerância, tá? Esse valor da tolerância, geralmente, a gente passa em treinamento, mas vamos passar para o pessoal. Então, é legal eles anotarem, legal, né? Legal. Então, ó, pega o papel, a caneta aí, anota, porque isso aqui é muito importante, né, Bruno? Não é só ir lá, chutar um calço ali e trocar, né? Precisa... Então, aqui temos 1,426. Se você pegar um calço de 1,42, não vai injetar, não temos injeção, tá? Então, eu tenho que pegar esse valor mais a tolerância. A tolerância que eu gosto de usar nos injetores denso é entre 0,090 a 0,130, tá? Esse valor aqui.
que é um valor legal. Aí eu chego na minha medida Aí eu já de cálcio. aí aqui eu tenho o valor mínimo de cálcio e o valor máximo de cálcio. Só para a gente ganhar tempo, vamos pegar um valor nominal. Vamos pegar um valor mais ou menos 120, mais perto quanto mais perto da máxima, mais óleo vai injetar, tá? Mais óleo, mais injeção tem. Então esse valor aqui, mais a tolerância. Vamos colocar aí 130, já para a gente ter máxima de entrega. Máximo. Tá? Então esse valor mais 130, temos um cálcio de 1,556. Esse, sim, é a medida desse cálcio. Tá? Esse cálcio a gente também tem para fornecer, Opa, Bruno? temos a gente sim. tem essas medidas aí que você está mencionando aqui. Se não me engano, a gente tem medida aí de 1,50, 51, 2, 3, 4, até 70. Então a gente tem várias medidas. Legal, tá? legal. Lembrando que quanto maior o cálcio, mais óleo vai injetar. Por quê? Porque a bobina está mais alta, o induzido abre mais. Abre mais óleo. Mais óleo. Tá? Então vamos verificar quanto que está esse cálcio aqui. Vamos só verificar quanto que está esse cálcio. Temos um cálcio de 1,554. 1,55. Tá legal, próximo. Tá próximo. Tá próximo. Tá? Geralmente, pessoal, esses injetores densos, o cálcio que vem original nele aí, é mais ou menos aí 1,55, 1,56, tá? É o cálcio que vem padrão, tá? Então, geralmente, é essa medida de cálcio que vem. Então, fez aqui essa medida, menos essa medida, mais a tolerância, achamos o valor do cálcio. Tá? Então, assim você ganha muito tempo. Tá? Então, Não tem aquela de ficar chutando, né? Não, Vou tentar esse, joga esse, outro. Aqui a gente viu que rapidinho a gente achou. Isso. Então, aplica esse cálcio. Foi. Vamos aplicar, tem que aplicar aí o anel de vedação novo. Vamos aplicar o anel de vedação novo. E só para fazer o ajuste final, a gente pode fazer sem o anel para bater a indutância. Por quê? Como aqui é rosca fina, às vezes é um pouco chato de rosquear com o anel. Então, às vezes você pode fazer sem o anel, bateu tudo, solta, coloca o anel e aperta. E faz o aperto. Isso. Só para dar finalidade aqui, temos que medir o cálcio que vai dentro da bobina. Esse cálcio que vai dentro da bobina, geralmente, ele tem uma medida também. Se for para Hilux, é um pouco menor, né? Hilux aí é um pouco menor. Se for para outras aplicações, é um pouco maior também. Tá? Então aqui nessa aplicação em específico, vai trabalhar entre 1.00 a 1.20. Tá? De 1 a 1,20. Aqui a gente está com 1,10. 1.10. Tá dentro. Nominal. Tá dentro. Tem 1 a 1,20, está 1,10. Nominal. Então mantemos o cálcio. Tá? Então agora é só fechar o injetor. Cálcio dentro da bobina. Ajustar ele aqui. Ajustou. Mola e fechar. E aí a gente bate a indutância e pronto. Tá? Aqui, por ser um pouco mais sensível, é rosca fina, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer aqui fora. Ó, tiro aqui o injetor e faço aqui assim. Aqui, como está sem o anel, né, é um pouco mais rápido, um pouco mais fácil. Alinha a bobina, vamos alinhar a bobina e torquear aqui. Para torquear, 4 quilos, 40 newtons, nem a mais e nem a menos também, para não danificar aí a rosca e a bobina. Então vamos colocar aqui. A posição da bobina é em direção à conexão de entrada. Então aqui, fechou. Então tem uma posição para a bobina ficar, Tem né, posição. Bruno? Não é, virei a porca, ela ficou de algum jeito ali. Tem que posição. ficar nessa posição, Isso, né? depois não consegue fazer a montagem. Ainda mais esse daqui que fica dentro da tampa de válvula. Então vai ficar só a bobina mesmo, só o conector para fora. Ah, então, entendi. Tem que estar na posição Isso. ali. Vamos fazer a montagem da parte de baixo, que a parte de baixo não tem segredo, muito fácil. E a gente já vai pegar aí, dar pausa só para a gente puxar ali a fonte e a gente faz a validação. Então vamos só fazer a montagem da parte de baixo. Parte de baixo, vamos aplicar. Parte de cima concluiu, né, Bruno? Parte de Agora, cima concluída. só Parte de baixo. Parte de baixo, vamos aplicar aí o bastão. Para aplicar o bastão, vou aplicar um óleo de corte nele. Tem posição, tá? O bastão tem posição para ser aplicado. A gente não pode fazer a aplicação desse bastão de forma errada, né? Para não ter perigo dele danificar. Então vamos aplicar ali o bastão. E aí depois a gente vem aplicando cálcio da marcha lenta. Vamos aplicar mola. Vamos aplicar o guia do bico
o bico e fechar. Lembrando que a gente só está reutilizando o bastão porque ele não está com nenhum dano, não está danificado. Não é um bastão que está danificado, que... Mas se tiver... Aí é bom fazer a substituição. É bom trocar, para não gerar problema, né? Bruno, como o bastão tem diversas medidas aí, na tela agora o pessoal do marketing está colocando todos os bastões que a Rubiel tem, de solução aí, para o pessoal ficar por dentro. E se tiver interesse em algum bastão, já entre em contato com o nosso vendedor e já adquira os seus bastões aí para você conseguir fazer uma reparação completa. Fechou. Então, ó, bastão aplicado, pessoal. Aqui está a pontinha dele aqui, ó. Tá? Aqui a pontinha dele. Vamos voltar ele aqui, aplicado. Vamos colocar calço da marcha lenta. Calço da marcha lenta trabalha entre 1,30 a 1,50. Vamos verificar quanto que tem isso daqui. Tá com 1,42. Tá legal? Tá dentro da medida. Tá na medida. Vamos aplicar ele aqui. Caso não esteja dentro da medida, temos também esse calço. Vamos colocar a mola. Guia da agulha do bico. Tem posição ele ali, né? Então, parte plana vai para baixo, parte cônica voltada para cima. 2 pinos guia. A ponteira. E vamos apertar aí com 60 N, 6 kg, tá? E aí, injetor finalizado. Perfeito? Então a gente viu aqui que é como você disse no começo, né, Bruno? Esse injetor aí, quando a gente desmontou ele, a gente viu que tinha bastante calço, alguns anéis. Então a gente vê que é um injetor milimétrico, precisa ali de uma certa medida correta, não pode fugir muito, senão por um lado ele já não injeta, ou injeta demais. Tem itens ali difíceis que precisa do kit de ferramenta Rubiel. Então a gente vê que é um injetor que ele tem bastante parte milimétrica ali, não é qualquer um que pode trabalhar, qualquer um que pode mexer, né, Bruno? Agora, só para finalizar, né, vamos só validar indutância e resistência e injetor finalizado. Perfeito. E para realizar essa... Vamos puxar a fonte. A gente vai trazer a fonte aí que você mencionou que ela é completa, da Rubiel, da linha das fontes que a gente tem. Bom, pessoal, então a gente vai pegar essa fonte aí, a gente vai organizar aqui o stand agora para teste final, né, Bruno? Agora já é teste final. Fizemos a reparação do injetor. Para fazer o teste final, a gente vai dar uma organizada aqui para vocês conseguirem enxergar de forma mais limpa. Lembrando, já vai comentando aí se vocês estão tendo dúvida e a gente vai falando aí com vocês. Vamos lá então, Brunão? Dá uma organizada aqui. Daqui 20 segundos a gente volta aí. Aguardem aí, tomem aquela água e já se aconcheguem aí que a gente já volta. Beleza, estamos de volta aqui. Bruno, tô vendo que você tá com o injetor montado aqui, parece que tá inteiro, parece que tá zerado aí já. Tô vendo que você também tá com uma fonte aí, que fonte que é essa? Qual que é o próximo passo agora? O injetor realmente está finalizado? Quais serão os próximos passos agora? Bom, pessoal, essa aqui é a fonte da KR, tá? Então, nessa fonte da KR, ela vai fazer todos os injetores como correio, seja injetor piezo, injetor indutivo, tá? Ela também atende as unidades, Scania, Iveco, Mercedes, D12AC, D13 e também as válvulas M-Prop, tá? Então aqui, para esse injetor, temos aqui a fonte, temos aqui uma interface e temos aqui esse chicote, esse conector para esse injetor. Lembrando que vai ter vários chicotes, vários conectores, tá? E além disso, temos aqui o jacaré, a garrinha, que é para fazer o teste de isolamento. Esse aqui é o terra para fazer o isolamento. Então vamos focar agora aqui na fonte, vamos fazer o foco aqui na fonte, que eu vou fazer a demonstração da utilização dela. Então, ligando a fonte, vai ter a interface aqui dela. Então, inicia com comorreio indutivo, comorreio piezo, unidade UI, o P ou válvulas solenoides. Aqui no caso, é um comorreio indutivo. Então, selecionamos comorreio indutivo. Ele é um Bosch, ele é um Denso, ele é um Siemens. Então, vamos selecionar o que ele é. Aqui ele é Bosch CRI 1, CRI 2, CRIM, linha pesada dos Bosch. Não, ele é um Denso, tá? Então, aqui está na denominação Denso 1, que seria a primeira denominação, que é o Denso leve. Aí tem o Denso 2, que é o G3, que já é o Denso pesado. E tem o Denso 3 aqui, que é para a denominação os piezo, tá?
Então, aqui na fonte, seleciono essa interface, que é para esse injetor, seleciono aqui e vamos dar o play. Então, agora vai fazer o teste de resistência, indutância e isolamento, tá? O legal também da fonte, que na parte do isolamento ela já manda 100 volts, né? 100 volts que seria o ideal no procedimento de trabalho, aí, no processo de trabalho, de funcionamento, tá? E se for piezo, 250 volts, tá? Então aqui já mandou, vamos observar, temos aqui resistência 0,43 ohms, tá? Lembrando que é de 0,10 a 0,70, temos 0,43, tá dentro, tá ideal. Indutância 476 mA, tá? Esse injetor aqui trabalha de 450 a 500, então estamos aí basicamente na nominal, tá? E para finalizar, teste de isolamento, estamos acima de 500 mega ohms, ou seja, ela manda uma tensão e a gente lê um valor de resistência. Esse injetor está 100% aprovado, toda a parte eletrônica e também aquele ajuste, né? Aquele ajuste que a gente fez o cálculo e a gente achou o cálcio ideal, tá? Como eu montei sem anel, então caso a indutância tivesse dado muito fora, eu poderia já facilmente soltar aqui a bobina, alterar o cálcio, fazer novamente o cálculo, alterar a tolerância e aí monto novamente. Achei a indutância correta, aí só montar o anel, apertar com torque, o mesmo torque e finalizar, tá? Porém aqui temos a indutância 476, está perfeito. O único ponto que vai faltar, monto o anel, torqueia novamente e finalizado o injetor 100%. Pô, legal, Bruno. Muito interessante a fonte que ela faz aí um teste completo, né? Não é um teste básico, é bem completo. Eu vi que você mencionou que ela testa M-Prop também. Isso. Então é uma fonte bem completa. Inclusive, pessoal, além dessa fonte aqui, fonte KR, a Rubiel também tem aí no seu nicho de produtos, seu mix de produtos, uma extensa quantidade aí de fontes. Desde Evo G4, temos a nossa linha Evo aí também, temos outros tipos de fonte também. Então a gente vai deixar um card aqui, entre em contato com o vendedor e confira, porque vai ser muito interessante vocês terem uma fonte dessa aí na oficina de vocês, como o Bruno disse aqui, é um teste completo. Então você vai ter aí uma garantia de um serviço entregue 100%, certo, Bruno? Isso mesmo. Bruno, uma dúvida. Eu vi que a gente testou na fonte aqui, deu certo aí o teste, o injetor completo. Hoje a Rubiel, se falando aí, olhando para o mercado, bancada. A Rubiel tem aí uma bancada que testa esse injetor, entrega laudo. Como que funciona hoje? Hoje a Rubiel ela conseguiu sentir a confiança de fechar parceria com a Hartridge, né? Então hoje a gente sabe muito bem que no mercado existe várias marcas, vários modelos de bancada, e a Rubiel se sentiu confiante na parceria com a Hartridge. Então a gente tem a Cree Expert, tá? Que a gente trabalha muito com ela, que é uma bancada exclusiva para testar injetor como reio, e ela vai atender até Euro 6, tá? Então para essa aplicação é muito bem-vinda. O legal de testar esse injetor nessa bancada é que para aplicação denso, a bancada ela solicita a temperatura de retorno mínima e máxima. Tá? Então a bancada ela só vai passar o passo do teste quando a temperatura aquecer, porém não pode aquecer muito. Então para isso, na própria bancada tem uma conexão com ar, né, que vai vir aí da sua linha de ar, para refrigerar o injetor. Então ela atingiu a temperatura de retorno, automaticamente a bancada libera ar aqui na carcaça do injetor para manter estável ali. E assim a gente tem a precisão do injetor 100%. Tá? Pô, que legal. Legal, Bruno. Então a bancada aí ela testa no máximo do injetor, ela atinge aí altas temperaturas, alta performance, como se estivesse dentro de um motor mesmo, né, Bruno? Funcionando ali. Você que ainda não tem uma bancada, entre em contato com o nosso vendedor de Hartridge também, faça o contato, conheça um pouco da nossa bancada, que eu garanto que vai valer a pena ter uma Hartridge também dentro da sua oficina. Bruno, chegamos no final então de mais uma live. 2 recadinhos, pessoal. A gente está com uma série de lives aqui no canal. Se você ainda não assistiu, assista as nossas últimas lives, que a gente tem novidade, tem lançamento, falamos um pouco sobre DAF, falamos um pouco sobre XPI e outros sistemas como o Reio aí. Então, confira a nossa série de lives. Bom, e chegando aqui para o final, pessoal, também façam contato com os nossos vendedores para falar um pouquinho sobre os nossos cursos. A gente faz a live, porém, os nossos cursos eles estão dedicados a fazer você entender um pouquinho melhor ainda desses sistemas.
Em uma live a gente não consegue entregar tudo, né, Bruno? Isso mesmo. Mas dentro de um treinamento, a Rubiel garante aí que você vai sair daqui um especialista em alguma reparação. Bom, chegamos no final então, pessoal. Fiquem atentos aí no canal do YouTube da Rubiel, que a gente vai ter outras lives também. Agradeço aí. Bruno, Obrigadão. muito obrigado. Valeu. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado aí pela audiência.